Olá, ouvintes do Lesbos Videocast, seu entretenimento sáfico para todos os momentos. Eu sou Diana Reis, sou uma das apresentadoras desse programa. Hoje estou aqui toda nos tons da temporada, né? Estou aqui com a calça marrom, uma blusa listrada também num tom marrom, meus cabelos soltos, cacheados na altura dos ombros, mais ou menos. Sou uma mulher branca de olhos castanhos. Eu sou Beatriz, sou uma mulher branca, estou com uma camisa marrom, uma calça bege, também com os cabelos curtos na altura dos ombros, olhos castanhos. Hoje nós estamos aqui com uma convidada. Vou passar a bola para que você se apresente. Oi, tudo bem? Eu sou Rayane. Eu tô com uma camisa roxa, uma calça preta, o cabelo cortado, um pouco raspado dos lados e em cima tá um pouco maior. E eu sou uma mulher preta. E a gente está aqui nesse ambiente que vocês já conhecem, com esses tons de roxo e lilás, né, nas cores da nossa bandeira. Lembrando que o Lesbos Videocast é apoiado pela Lei Paulo Gustavo Bahia, então a gente tem esse incentivo do Estado para estar aqui hoje falando sobre família, e a gente quer saber de você, Rayane. Conta um pouco da sua história, o que é que te motivou a estar aqui hoje conversando com a gente sobre essa questão da família? Primeiramente, porque família para mim foi uma incógnita. O espaço pessoal entre eu, minha mãe, meu pai, meu irmão e a família que eu quero gerar no futuro. Então isso para mim foi uma linha que eu precisei desenhar para poder entender que aquilo que eu vivi não necessariamente é aquilo que precisa ser. Então, eu acho que o que mais me motivou a estar aqui foi justamente para trazer o meu ponto de vista para outras pessoas que não foram tão acolhidas ou não foram tão aceitas ou ficam desacreditadas de que podem ter algo melhor, ou merecem algo melhor ou bonito só porque em algum momento, em algum detalhe da vida, alguma coisa frustrou, feriu o suficiente para achar que você não merece. Profundo. Profundíssimo. Várias Terapeutizada aí, reflexões. eu acho, hein? Mas conta um pouco melhor, assim, pra gente, de onde que vem isso, assim. Eu comecei a ter ansiedade com 13 anos, mais ou menos. E eu nunca tive aquele cuidado da minha família específico de entender, olha, isso aqui é um problema que precisa ser resolvido e precisa ser redirecionado para um profissional. Então, aos 13 anos eu tive pneumonia e daí pra frente foi só pra trás. Eu comecei muito nova a ter os próprios sintomas de depressão também. E eu fui tentando lidar com isso e com 16 anos eu entendi que eu era uma mulher lésbica. Uma adolescente lésbica. Uhum. E eu era de um grupo muito específico, porque eu sou filha de militar, meus pais evangélicos, e de uma igreja muito rígida que era a igreja pentecostal. Então era extremamente rígido, era uma igreja que você não podia pintar a unha, cortar o cabelo, enfim, não podia usar calça. Tudo que você tá aqui agora. Eu tô aqui, cabelo cortado, unha pintado e calça. E na época eu morava em Feira de Santana. Então, e numa família que também é extremamente assim, sem comentários. Na minha família ninguém tem tatuagem. Um segundo furo, meu Deus, foi uma grande novidade. Essa tatuagem, a primeira que eu fiz, nossa, os dois lados da família, ninguém tem nada, assim. E aí eu simplesmente brotei com 18 anos e falei assim, olha, sou lésbica, tô saindo de casa
Não especificamente assim, foram BOs pra poder eu sair de casa. Quando eu contei à minha mãe, foi basicamente no Natal com uma cartinha que eu enviei pra ela. Porque eu tentava sair da igreja antes disso e era sempre uma loucura. Ai, por que você quer sair? Ai, vai pro mundo, vai se perder, vai se envolver com pessoas erradas. E a minha cabeça era muito danificada, porque qualquer coisa me gerava uma crise de pânico assim muito grande. Eu tinha uma sensação de culpa que era além da conta, porque eu me sentia culpada por tudo. Ah, eu ouvi uma música que não é permitido. Eu vou morrer agora porque Deus vai me castigar porque eu fiz isso. Então, meu psicológico era extremamente danificado. Eu acho que a religião tem muito esse papel de imputar as culpas, né? E Uhum. de trabalhar a regulação dos corpos por meio desse imputamento de culpa. Foi. A gente conversou também com a outra convidada, que ela também vinha de um contexto de religião também, que isso do controle ficou muito claro, né? E aí você traz essa questão da ansiedade e a gente também pensa, né? Porque às vezes a gente tem umas respostas um pouco óbvias, assim, para algumas coisas da sociedade, e a gente fala, os jovens estão ansiosos. Mas a gente também tem um contexto de que essa juventude também às vezes está muito ligada à religião, porque a gente está num contexto, assim, de que a gente está meio sem propósito, né? Tipo, o mundo tá acabando, o capitalismo comendo a vida de todo mundo, e aí a gente vai se apoiar em quê? Aí, gente, sei lá, assim, eu fui uma criança muito ateia, assim, punk hard, tipo, que Deus não quer, né? E aí eu vejo, tipo assim, minha prima agora com 15, 16 anos, que é super católica, quer dizer, evangélica, agora a família dela também é evangélica, assim, e aí eu fico pensando, né, nesse lugar também, e ela tá nesse processo de se entender enquanto uma pessoa bi e tal, e como isso vai gerando, vai desencadeando algumas relações. Então, interessante isso que você está trazendo, assim, por mais que seja uma situação, obviamente, né, um sofrimento que você está passando ali, mas acho que é interessante, né, outras pessoas estarem ouvindo, porque, né, como você, pode ter outras pessoas que também estão precisando também se livrar dessa culpa, né, porque isso também vem muito da subjetividade, aquilo que a gente estava falando do controle, né, aí você vai ali minguando a autonomia da pessoa em desenvolver a sua própria identidade, você fica ali restrito àquele grupo, e aí isso é uma ferramenta de controle para você não assumir sua identidade sexual, né, sua orientação. Sim. Que não necessariamente está ligada à religião, mas que quando as pessoas estão inseridas dentro de grupos religiosos, né, isso reverbera ainda muito mais. Eu Sim. digo porque eu também passei por um processo de culpa, embora a minha família não seja religiosa, eu também não seja ligada a nenhuma religião, mas a gente já vem, né, nesse processo sentindo muita culpa. E quando tem a religião no meio, eu acho que isso se intensifica, assim, de um modo ainda mais profundo, né? E aí o controle militar é a cereja do bolo É a aí, cereja né? do bolo. Foi uma bomba. Completamente. O que te motivou a mandar a cartinha? Eu tava num relacionamento na época e eu falei assim, já tô na faculdade. Já vou fazer 18. Eu entrei na faculdade com 17 e 16 ou foi 17? Acho que foi 17. Na época eu fazia odontologia. E e aí eu tava num relacionamento e eu falei assim, pra que continuar escondendo, gente? Já tô aqui mesmo, só vai. Aí cheguei, escrevi uma cartinha pra minha mãe, mandei pra ela. Aí ela acordou no outro dia e ainda não tinha lido. Quando ela acordou, que ela leu, nossa, aí foi o caos. Aí eu fui pra casa, passei por uma situação de violência, física e psicológica, que até hoje é muito complicado falar sobre isso no meu meio familiar. Mas, de certo modo, eu acho que eu não me arrependo de nada. E eu não me sinto. Na verdade, eu nunca me senti culpada por entender que eu era lésbica. E eu acho que a minha grande culpa era medo. Medo de realmente alguma coisa muito divina simplesmente acabar com a minha vida porque eu não estava seguindo um padrão. Ou medo da minha família, porque eu acho que eu sempre tive muito medo da minha família. Assim, não só de não ser aceita, mas do contato ele ser definitivamente cortado, sabe? Da rejeição em si, do ambiente que você mais gostaria de se sentir cuidado. Uhum. Então,
foi um processo para poder entender que eu não tinha culpa de nada, eu posso só viver e tudo bem, ok. Eu acho que a gente também já falou sobre isso um pouquinho, não é? Mas não tem por que se sentir culpa por se sentir feliz. Sim. Então eu acho que o caminho é a gente buscar a nossa própria realização, né? E quando estamos felizes e, enfim, bem com a nossa realização, não tem por que trazer culpa para isso, né? Não estamos ferindo ninguém, não estamos machucando ninguém, né? Nesse sentido literal da palavra. Um dia desses eu li um vídeo numa rede social de um rapaz que fazia desenhos, que ele colocava uma mensagem mais ou menos assim: como você diz que você ama alguém, que você ora todos os dias para que ele mude, ou que ele deixe de ser assim, ou que você não aceita, enfim, teve os contextos. E aí eu fiquei chocada, porque é uma realidade. Você ama algum familiar seu, se ele não for um criminoso, uma coisa do tipo, ter feito algo sério, apesar dos defeitos, você ama aquela pessoa. Mas a partir do momento em que você muda uma característica, você se torna a pior pessoa do mundo. Você era um bom filho, você ajudava seus pais, você era incrível. Mas aí você diz, eu sou lésbica. E aí você tá se envolvendo com pessoas erradas, alguém tá fazendo a sua cabeça. Invalida toda a sua identidade por conta, né? É Exatamente. bem isso mesmo. Assim, no meu processo de aceitação também foi assim, um momento de grandes revoluções na minha vida, porque eu mudei de curso, né, de profissão, justamente isso, né? Você sai daquela formatação do você fazer o que a família acha coerente, e aí você começa a fazer as coisas que você acha que são importantes para você. E aí isso também te gera uma cobrança, porque parece que no momento em que você desestrutura um pilar dessa sociedade heteronormativa, você tem que fazer um reboco geral, assim, para justificar que não, minha vida ainda está sólida, as coisas ainda estão no lugar, eu ainda sou essa pessoa. E porque é isso, né? Parece que toda a sua personalidade muda diante da família, nesses contextos, né, em que a gente não é aceito nesse primeiro momento, por conta de uma coisa que já estava lá dentro, né? Eu até já tinha comentado assim que no meu processo, muito antes de eu me assumir, a minha família já meio que me acusava, entre muitas aspas, assim, né, desse lugar da lesbianidade. Então, tipo assim, era uma coisa que eles já identificavam em mim, enquanto não era uma coisa dita, era ok, e existia essa cobrança, assim, né, de ser uma boa filha, estudar, ter uma profissão, fazer as coisas coerentes, ter uma moral, né, em toda essa coisa. E aí, quando muda um pilar desses, aí parece que tudo pode ruir, aí a gente fica nesse lugar de se cobrar, né? E, ao mesmo tempo, também geram outras responsabilidades, porque aí você parece que tem que, de certa forma, cuidar dessa família para ela te receber também nesse novo, né? Tipo, parece que você tem que provar que você ainda merece esse valor, merece esse amor, né? Isso que você falou é muito duro, assim, né? Porque a gente tem essa relação. Eu acho que a grande questão do amor é você compreender a pessoa nas suas qualidades, seus defeitos, e ainda assim você amá-la, né? E aí, não só coloca a nossa identidade sexual num lugar de defeito, como também invalida o nosso, né, o amor que eles sentem por nós por conta disso, né? Isso é muito duro, principalmente a gente quando tá nessa fase, né? Você tá com quantos anos agora? 24. 24. E aí você tava ali, tipo, 16, 18 anos, tipo, é um momento mesmo que você precisa se sentir no mundo, se sentir acolhido, né? A gente tá buscando o nosso espaço nesse universo de muitas coisas, né? E aí a gente fica com esse medo de perder a rede de apoio, né? Que a gente também já falou sobre isso. E é muito duro, né? Uma coisa muito interessante que você falou de colocarem também a gente nesse lugar de ter que cuidar de uma família quebrada. Uhum. E às vezes a gente não tá conseguindo se cuidar dentro desse processo, né? Porque é um processo muito difícil pra gente também. E aí colocarem a gente nesse lugar, mas você tem que conduzir as coisas de uma forma diferente. Mas você está sendo uma pessoa muito reativa, né? Sempre colocam a gente nesse lugar quando a gente se posiciona e assume. Na verdade, sempre não, mas é muito comum isso acontecer, né? Você tem que entender também o outro lado. A gente compreende o outro lado, mas quando aquele outro lado violenta a gente, fica muito difícil ter que lidar com isso de uma forma compreensível, né?
porque, na verdade, a gente precisava de acolhimento e a gente está recebendo violência. Então, como lidar com isso e ainda ter que cuidar do outro que está nos violentando, né? É uma coisa muito complexa e é uma coisa muito difícil quando a gente está passando por esse processo assim. Eu já tive que me assumir 4 vezes para minha família. A primeira vez, essa, depois, um ano depois, novamente, porque eu não toquei mais no assunto. E eu estava em um relacionamento. A minha mãe sabia e ela fingia que ela não sabia que eu estava. Aí, um dia desses, eu fui me assumir de novo pra ela. E ela falou assim: Ah, eu sabia que você estava num relacionamento com uma pessoa, porque eu encontrei coisas dela na sua casa. E aí eu cheguei pra ela e falei: Então por que você já não lidou com isso? Porque, sabe, já tem tanto tempo, você sabia que eu estava com uma pessoa. No final das contas, eu fiquei esse tempo solteira e ela pensou que eu tinha. Como ela não viu nenhuma movimentação, assim, ela pensou que eu tinha. Nossa, os dos céus fizeram e a heteronormatividade voltou, total, padrão de fábrica. É aquela coisa, né? Foi só Padrão uma de fábrica. fase. Isso, foi só uma fase. Aí um belo dia, alguns meses, eu simplesmente joguei que eu tava namorando com uma mulher. Aí voltamos tudo novamente. De, ai, mas que vem, tá vendo? Eu sabia que você estava diferente, sempre dá pra perceber, não sei o quê. E aí foi. Acabou que ela não dava pra perceber diferença nenhuma. Não tinha como perceber diferença alguma. Nós temos a mania de fazer tudo em prol da nossa família. Até às vezes o que a gente escolhe pra vestir, o que a gente escolhe pra poder fazer da vida, de certo modo é pra dar orgulho. E a gente deixa de lado, às vezes, um sonho que tá dentro da gente porque, ai, talvez não seja tão agradável. E depois que eu me assumi, principalmente agora dessa última vez que, novamente, eu simplesmente saí expondo tudo. Eu falei assim, já tô aqui. Eu sempre sou assim, já tô aqui, vai com o que já tem, né? E eu simplesmente resolvi mudar o roteiro de tudo, porque eu entendi que eu precisava me ver daqui a 10 anos feliz. A minha mãe um dia vai falecer, os meus tios, a minha avó, e por mais triste que isso seja, a única pessoa que vai restar sou eu. E como é que eu vou lidar isso aos 40, 45 anos de idade, com o fato de que eu vivi para agradar os outros, esqueci de mim e me tornei frustrada? Uhum. Então, isso é um ponto assim que eu comecei a ter noção de que eu precisava me enxergar além da felicidade da minha família. Total. Uma coisa que eu percebo em relação a essa fala, né? É como se o amor familiar ele fosse uma moeda de troca. Uhum. A gente só recebe, muito também por conversar com pessoas, né, nesses processos, a gente só recebe o amor da família se a gente fizer o que a família aceita, né? Uhum. E aí, enfim, fica. Quando a gente é adolescente, nessa primeira fase da vida adulta, é como se fosse uma moeda de troca que está lá no inconsciente. E não necessariamente a gente compreende isso dentro do nosso consciente, mas a gente age dessa forma, né? Então, eu vou usar tal roupa porque a minha família, né, vai me receber bem porque eu estou usando tal roupa. Eu vou fazer tal curso porque a minha família vai, enfim, me colocar no pedestalzinho porque eu estou fazendo um curso que Agrada, né? agrada e que socialmente é aceito como algo que vai me colocar numa esfera de poder e de superioridade, né? Esse curso vai te, enfim, vai te colocar, você vai ser uma pessoa bem-sucedida porque você fez tal curso. Sim. Então a gente age muitas vezes a partir dessa moeda de troca. Eu faço isso para em troca receber o amor da família, né? Eu tinha uma coisa assim, eu já comentei, né, que nesse meu processo eu fiquei um bom tempo sem falar com meu pai. Porque meu pai era essa pessoa que eu sentia que fazia essa pressão na minha vida de você tem que agir assim. Eu via as recompensas chegando quando eu agia da forma como ele queria, né? E aí chegou um momento que eu me dei conta de que era quase como se fosse um troféu, né? Tipo assim, a filha pródiga, né? A filha que fez isso, que faz aquilo, nananana. E aí você vai percebendo como que a gente vai criando essas relações, né? A gente, quando eu comecei até a ser um pouco mais subversiva, a gente brincava assim, você é deserdada, né? E porque é isso, né? Qual que é a herança que a gente está tendo dessa família? Qual que é esse vínculo que a gente está tendo? E aí eu vou comentar uma coisa que uma amiga me estava me falando ontem, que ela disse que ela assistia muitas aulas de Saja aqui na UFBA. E aí ela disse que foi uma revolução na vida dela, uma vez que ele virou para a turma e falou assim, o que é que você está fazendo com a sua única vida
O que é que você está deixando a outra pessoa fazer com a sua única vida e o que é que você está fazendo com a única vida da outra pessoa, né? Esse lugar da responsabilização nessas convivências que dá pra gente aplicar para um monte de coisa, assim, né? Mas acho que nesse vínculo de família, chega, me arrepio pensando nisso, porque às vezes a gente fica muito, ou da gente se responsabilizar pelo problema que a gente está causando pela família, ou da gente ser responsabilizado pelo familiar que não sabe lidar com isso, né? Então são situações muito complexas, assim, né? Ainda mais quando a gente é tão jovem que a gente não tem esse repertório emocional, né, psíquico, assim, para lidar com essas questões. É muito complexo, velho. Por isso que você falou, né, que você saiu do armário 4 vezes para sua mãe, porque é isso, né? A gente precisa tá o tempo todo ali reafirmando o nosso lugar, entendendo também o que é que isso significa, porque eu tenho certeza que a cada vez que você se assumiu para ela, isso também teve um peso diferente para você, ou para relação entre vocês, né? Como você falou, uma hora você estava num relacionamento, outra hora não estava. A gente até falou também já em outro episódio sobre esse lugar, né, de quando a gente estabelece um relacionamento, às vezes acaba tendo esse ímpeto mais forte na gente de querer se assumir e de sentir essa necessidade de validar também o que a gente está vivendo, né? Para minha família, eu sou a única das netas e netos que nunca repetiu de ano. Tirei notas boas. Vim morar sozinha muito nova, tenho meu próprio emprego, me formei, faço pós, comprei meu carro, tô... Só que tudo isso, por máximo que eu sigo uma linha totalmente diferente. O restante da minha família é muito acomodada porque, eu vou casar e é isso. E o fato de... Eu tenho uma prima de 16 anos que ela diz que eu quebro todas as regras da família. Porque é justamente isso. Por máximo que eu esteja evoluindo constantemente, que eu esteja buscando, e principalmente tentando vencer por meio da educação, nada disso é válido. Uhum. É aquele lugar, você tem que estar ali provando 10 mil vezes Sim. que você... E outras vezes, tipo assim, o que uma pessoa hétera da sua família faz 1/10, e aí você faz outra coisa, tipo, dessa pessoa, porque ela tá no padrão, valeu 500 mil vezes mais do que você ter ganhado o prêmio maior da vida na sua área, entendeu? Nossa, bem um dia doido. desses eu fui pro Rio de Janeiro pra fazer uma viagem profissional e eu falei assim, nossa, não, agora eu acho que vai, porque, tô indo fazer uma coisa diferente, que todo mundo já fez também, então... nossa, esquece. E a gente espera também um pouco desse reconhecimento, né? Porque é isso também de você querer compartilhar também as coisas boas Sim. com as pessoas que a gente ama, né? Porque por mais que tenha os problemas, no fundo a gente sabe também que tem uns vínculos e a gente espera ser amado, né? E ser reconhecido. É bem... É aquilo, você tá fazendo tudo isso, mas você ainda é lésbica. Uhum. E o quanto a gente fala também de responsabilidade afetiva dentro das relações amorosas e o quanto a gente não fala de responsabilidade afetiva dentro das relações familiares, né? Sim. O quanto o pai, a mãe é desonerado da responsabilidade afetiva quando acontece algum tipo de situação que quebra, né, com o padrão e com a expectativa do núcleo familiar, de certo modo. Sim. Total. E outra coisa também que eu reparei, assim, mais recentemente, porque agora também, assim, eu tô caminhando para os 30, meus pais estão caminhando para a casa dos 60, então eles estão começando a se enxergar enquanto pessoas mais velhas, especialmente meu pai, e eu sinto que muito do ele me enxergar hoje com outros olhos vem também daquele lugar de entender que eu, enquanto filha lésbica, que não terei, né, na perspectiva deles, não terei filhos, família, etc., é quem serei responsável por cuidar deles. Então começa a ter essa expectativa. Meu pai começou agora com as conversas assim, tipo, ele veio cuidando da minha avó e aí vem e tem essa expectativa de que eu vou cuidar dele também, né? Tipo assim, eu falei, tipo, você tem mais 2 filhos, calma aí. Sim, quer atribuir a responsabilidade para um, principalmente se a filha é mulher. Uhum. Aí pronto, acho que a responsabilidade é total. Porque a filha é mulher e às vezes é a mais velha e aí ela que vai ter que fazer esse papel. Eu tenho um irmão e quando minha mãe precisa, na verdade, quando a minha família precisa, grande parte do peso das coisas vem para mim, até para algo simples. Baixa uma música e coloca no pendrive, uma lista de músicas. Gente, eu tenho que fazer, eu não tenho como ficar baixando 100 músicas pra festa de São João. Entendeu? Mas assim, tem gente mais nova, porém, não, é ela que tem que fazer.
sabe? Quando é uma questão de necessidade de serviço, você é altamente funcional. Aham. Tirou essa parte, o que é que sobra? E é isso, né? A gente fica sempre nesse lugar de prestar serviço, porque em tese somos mulheres, que já que não estamos servindo ao patriarcado no lugar de servir ao homem, a gente então passa a servir a toda a família, né? Eu comentei, não sei se eu já comentei sobre isso, mas eu sempre falo que eu tenho uma tia sapatona, e o lugar dela na família é sempre esperado esse também, né? De que ela esteja servindo a família, e aí nos momentos em que ela não está, isso é visto de uma forma negativa. Tipo, fulaninha não tá ajudando, fulaninha não está... Ela tá cuidando da vida dela, velho. Ela mora não sei quantos quilômetros dos meus avós, sabe? Tipo, se fosse um cara, tava tudo ok. Sim. Tá curtindo a vida dele, tá vivendo a vida dele. E aí a gente fica nesse lugar da expectativa de que a gente viva a vida dos nossos pais, porque em tese a gente não saiu desse vínculo, já que não fomos tomadas por um homem, né? Basicamente. Nossa, só trazendo um ponto aqui. A minha namorada, ela se assumiu recente e ela já foi casada, ela perdeu o marido e ela tem uma filha. E quando a gente se conheceu, antes da família dela saber que era uma mulher, tava assim, tudo incrível, porque ela estava muito feliz, ela estava vivendo, aproveitando, e a mãe dela, principalmente, estava, nossa, feliz pra caramba. Quando ela se assumiu, foi um caos, porque, como assim? É uma mulher. Mas uma amiga dela falou até uma coisa interessante. Enquanto vocês achavam que era um homem, tava tudo ok. Se morava em outra cidade, tava tudo ok. Tudo. E aí, quando descobriu, não, mas tem que ver quem é, porque isso e aquilo, e o mundo como tá hoje, enfim, foi um processo. Agora as coisas estão melhorando, mas isso é um ponto, né? Quando você não tá servindo a normatividade, ao que é totalmente normal para todo mundo, ok. Mas quando é uma mulher, nossa, caótico. E isso vem muito pela invalidação das relações lésbicas também, né? Porque se você está numa relação lésbica, ainda que você seja casada, ainda que aquela relação seja vista para você enquanto núcleo familiar, para o restante da sociedade não é visto enquanto núcleo familiar. Então você não tem família. Então o cuidado vai ser delegado a você, pela invalidação da sua própria relação, né? Muito louco isso, assim. Por isso que a gente já falou aqui bastante sobre essas questões, né? Da gente formalizar nossos vínculos, da gente também tá aqui hoje, né? Nesses episódios falando sobre família, também para a gente ter essa consciência, né? Da relevância das nossas relações, da gente repensar as nossas relações com nossa família consanguínea, né? E realmente a gente tá contribuindo para essa discussão do que é família, né? A gente sempre tem essas tensões, assim, né? O que é a família tradicional brasileira? Não existe essa família tradicional. Existem vários tipos de família e a gente está aqui tentando dar conta dos problemas e também das possibilidades, né? Dessas famílias. Então, assim, agradecendo aqui também, né, Rayane, por ter vindo compartilhar. Eu imagino que é difícil, né, a gente falar de momentos mais delicados da nossa vida. Então, obrigada por topar estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Então é isso, gente. Vamos agradecer aqui novamente a Lei de Financiamento Paulo Gustavo, que proporcionou com que a gente gravasse esse episódio e todos os outros, né? Um beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.